Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam aí todos muito bem, se cuidando direitinho. Nossa atividade de hoje está lá no nosso livro, na página 205. Página 205 do nosso livro é esta daqui, olha só. Nossas atividades inspiradas no mundo do Era uma Vez. Nós temos aqui um personagem de história que vocês conhecem. Quem é este aqui, crianças? É o Pinóquio, não é mesmo? O senhor Pinóquio, o boneco de madeira que virou um menino. Então, aqui tem um texto e a Pro vai ler este texto para vocês. Prestem bastante atenção para que vocês consigam realizar a atividade depois, tá bom? Então, a Pro vai ler para vocês agora. Histórias, histórias, sempre cabem na gente. Cada dia cabe uma história diferente. Pinóquio, Cinderela, Peter Pan. Uma história é sempre nova, como o sol da manhã. Gato de botas, Branca de Neve, Pequeno Polegar. Uma história, quando chega, não sabe quando parar. Uma palavra atrás da outra volta a sair pela boca, para quem quiser escutar. Então, é um pequeno trecho de uma história que se chama Cada Coisa que Parece, que foi escrita por Sérgio Meurer, né, lá em 2008. Não faz tanto tempo assim, mas vocês ainda não tinham nascido. Então, essa história, esse texto, ela fala um pouquinho das histórias. Então, durante o texto, a Pro citou o nome de algumas histórias. Vocês lembram que histórias foram essas que a Pro citou no texto? A Pro falou do Pinóquio, da Cinderela, do Peter Pan, Gato de Botas, Branca de Neve, Pequeno Polegar. Então, são muitas histórias que existem, não é mesmo? Vocês conhecem essas que a Pro falou no texto, enquanto lia o texto? Algumas eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Branca de Neve, a gente fez as atividades, né, sobre a história da Branca de Neve, assistimos a história da Branca de Neve, a história do Pinóquio, a Pro já leu para vocês algumas vezes, a história da Cinderela, vocês também conhecem. Então, qual é a atividade de vocês hoje? Vocês vão pegar lá o caderno de desenho de vocês, tá? Caderno de desenho. E aí, enquanto a Pro lia o texto, a Pro falou 6 nomes de histórias, ok? 6 nomes de histórias. Então, no caderno de vocês, vocês vão fazer um desenho que represente pelo menos duas das histórias que a Pro citou no texto. Então, ó, a Pro vai ajudar, dar mais uma ajudinha para vocês e vou relembrar aí as 6 histórias que eu citei no texto, tá? Vocês podem desenhar, fazer o desenho das 6 histórias? Podem, se vocês quiserem, podem sim. Ah, Pro, mas eu não quero, eu não gosto dessa história, eu só gosto de 3. Pode ser 3? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser uma? Não. No mínimo, 2 dessas histórias, ok? Nada de preguiça. Então, vamos lá. A Pro falou da história do Pinóquio, da Cinderela, do Peter Pan, do Gato de Botas, da Branca de Neve e do Pequeno Polegar, ok? Então, a Pro falou essas 6 histórias enquanto lia o texto. Vocês podem fazer desenho das 6, podem fazer de 4, de 2, tá? No mínimo 2. Nada de fazer uma história só, hein, galerinha? Olha, preguiça, nada de preguiça.
que a gente faz com a preguiça mesmo? Faz uma bolinha e joga lá longe. Nada de preguiça, tá bom? Então, façam aí o desenho sobre estas histórias, um desenho que represente essas histórias que nós lemos aqui no texto. Se vocês puderem, procurem aí na internet essas histórias e assistam. São histórias muito legais. Eu sei que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente ver de novo, né? É muito gostoso a gente assistir os contos de Era Uma Vez. Tá bom? Então, vai ajudar, se vocês assistirem antes, vai até ajudar vocês na hora do desenho, a vocês terem mais ideias do que desenhar, ok? Então, façam aí as atividades de vocês, desenhem aí bem bonitinho, se precisar, peçam ajuda aí de um responsável para que ele leia novamente o texto, para você relembrar as histórias, apesar que a Pro já repetiu, né, algumas vezes aqui. Assistam os desenhos que foram citados no texto, as histórias, para que vocês consigam ter uma imaginação melhor do que desenhar, ok? Para ajudar vocês aí na criatividade dos desenhos, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje para ser feita lá no caderninho de desenho, certo? Façam aí com bastante capricho e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!